Olá, Zé, tudo bem com você? Meu nome é Ana Letícia e hoje nós vamos resolver mais uma questão do nosso desafio. Questão de número 13 já. Você achou que você não ia chegar até aqui? Tá vendo só? Passou rapidinho e daqui a pouco já tá terminando o nosso desafio. Questão de hoje, Zé, é uma questão fácil, questão de nível fácil. E eu costumo dizer que essa questão, o mais importante dela, nem é você saber a resposta certa. O mais importante é você conseguir eliminar as outras opções. E eu aproveito para deixar isso como uma das opções de resolver questões no Enem, é justamente você eliminar as outras possibilidades, as outras respostas, e acabar ficando com uma única opção, que de repente você nem saberia logo a resposta de cara, mas descartando as outras você consegue responder. A questão de hoje é um desses modelos. O mais importante é saber eliminar as outras opções. Ou seja, se o seu conteúdo estiver bem afiado sobre termologia, que é a matéria, o assunto da física que fala sobre troca de calor, troca de energia térmica, variação de temperatura, mudança de estado físico, se esses assuntos estiverem bem alinhados para você, você vai conseguir eliminar as outras opções e a única opção que vai ficar disponível na sua questão é a opção certa. Esse assunto cai muito no Enem, principalmente dessa forma como tá nessa questão que a gente vai resolver agora. É uma forma simples, de leitura rápida e é uma questão de nível fácil. Zé, questão de nível fácil, você sabe que você não pode errar. Eu não permito que tu erre questão fácil na prova do Enem, porque é essa daí que faz, ó, tua pontuação é lá em cima, sacou? Essas aí são as questões que você tem que acertar e não pode pular ela, tá? Então vamos resolver a questão bem rápido e vou aproveitar para fazer uma revisão com vocês sobre cada tópico que está ali nas opções da questão. Vamos resolver essa questãozinha de hoje, começando aqui pelo enunciado. Olha só, a questão fala assim: café com leite é uma bebida muito apreciada em vários lugares do mundo. Conforme a informação de um barista especialista em café, essa bebida tem vários nomes, dependendo da cultura local. Por exemplo, moca, que é o mocatino, cappuccino, pingado e latte. No preparo do café pingado são utilizados 3 medidas de leite, são 3 medidas de leite de 60 graus Celsius para cada medida de café a 80 graus Celsius. Então são 3 medidas de leite para uma medida só de café, sendo que o café está com uma temperatura maior, de 80 graus Celsius. Repare então que na verdade você tem mais leite do que café. A quantidade de leite é maior do que a quantidade de café. Depois de serem misturados, os líquidos trocam calor entre si. Quando o equilíbrio termodinâmico dessa mistura é atingido, o leite e o café apresentam o mesmo, e aí ele te dá as opções. É uma questão que se resolve rápido. Por quê? Porque a questão fala sobre equilíbrio termodinâmico. Zé, equilíbrio termodinâmico tem a ver com a temperatura. O que vai acontecer com a mistura dessas duas substâncias? O leite, no momento que misturar com o café, você vai ter troca de calor entre os dois. A temperatura do café está muito maior que a temperatura do leite. Logo, o café vai liberar calor para o leite. Essa troca de calor acontece até alcançar o equilíbrio térmico ou o equilíbrio termodinâmico. O que significa? Se você não sabe o que significa isso, eu vou te falar agora. Equilíbrio termodinâmico ou equilíbrio térmico significa que os dois eles vão alcançar, olha só, significa que as duas substâncias eles vão alcançar a mesma temperatura. Ou seja, os dois juntos vão chegar na mesma temperatura final. Após o café liberar calor para o leite receber calor, eles vão ter variações de temperatura. Então, o café, que está a 80 graus Celsius, vai liberar calor para o leite, a temperatura do café vai diminuir. E o leite, que está recebendo calor, a temperatura dele vai aumentar. Até que vai chegar uma hora que a temperatura dos dois vão se igualar e eles vão ter a mesma temperatura. Se o café e o leite tiverem a mesma temperatura, não tem mais troca de calor entre os dois, porque a troca de calor acontece devido à diferença de temperatura dos dois. Aquele que tem maior temperatura dá calor para aquele que tem menor temperatura. Nesse caso, o café vai dar calor
para o leite, que tem uma temperatura menor. Quando os dois alcançam a mesma temperatura final, você não tem essa diferença de temperatura mais entre os dois, é cessado o fluxo de calor entre eles dois. Esse momento a gente chama de equilíbrio termodinâmico. É quando a temperatura dos dois se iguala. É quando eles chegam na mesma temperatura final e a troca de calor é cessada entre os dois. Beleza? Então a resposta é a letra A. Rapidinho você consegue marcar. Agora, vamos falar sobre as outras opções? Porque como eu comentei no início do vídeo, o mais importante é você saber descartar as outras possibilidades. Porque aí significa que você está dominando todo o conteúdo. Então, olha só. A opção da letra B. Letra B fala sobre calor latente. Zé, o que é o calor latente? Você lembra? A letra B, que fala de calor latente, tem a ver com a quantidade de calor necessária para, olha só, é a quantidade de calor necessária para 1 grama mudar, para 1 grama de massa mudar de estado físico. Ou seja, é a quantidade de calor que a água precisa receber para virar vapor, por exemplo. Ou a quantidade de calor que o gelo tem que receber para poder derreter e virar água. Por exemplo, o gelo ele tem um calor latente que vale 80 calorias por grama. Esse valor é fixo para o gelo. Significa que 1 grama de gelo tem que receber 80 calorias de calor para poder começar a derreter e para 1 grama de gelo derreter. 2 gramas de gelo tem que receber 160 calorias para poder derreter e virar água. Então repara comigo que calor latente não pode ser sua opção, porque o leite e o café não estão mudando de estado físico. Então você já descarta a letra B, beleza? Além do mais, o calor latente ele é específico para cada substância. Então nunca que o café e o leite teriam o mesmo valor, porque são substâncias diferentes, beleza? Tá. Opção agora, letra C. A letra C fala sobre o calor específico. Aqui até poderia enganar, confundir alguns alunos, porque o calor específico, ele tem a ver com a variação de temperatura, né? Então, o calor específico, ele é a quantidade de calor para 1 grama mudar, olha só, para 1 grama da sua substância mudar a temperatura, olha só, mudar a temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, é a quantidade de calor para a sua substância aumentar a temperatura em 1 grau Celsius ou diminuir a temperatura em 1 grau Celsius. Para 1 grama da sua substância acontecer isso com ela. Então, por exemplo, deixa eu só jogar isso aqui um pouquinho para cima, para eu ter mais espaço aqui, ó. Por exemplo, a água. A água, ela tem o calor específico dela como 1 caloria por grau Celsius. Isso significa que para 1 grama de massa mudar a temperatura dela em 1 grau Celsius, ela precisa receber ou perder 1 caloria de calor. O calor específico, como o próprio nome diz, ele é específico para cada substância. Cada substância tem o seu valor, é a quantidade de calor que 1 grama daquela substância precisa receber ou perder para mudar a temperatura em 1 grau Celsius. Então não tem como o calor específico do leite e do café serem iguais, porque são substâncias diferentes. Aqui poderia até fazer a confusão por causa da variação de temperatura, porque tem a ver, né, com mudar a temperatura e tal, mas não teria como ser igual porque são substâncias diferentes, tá? Cada um tem o seu valor. É específico esse calor. Bom, o próximo, deixa eu dar um risquinho aqui, ó. O próximo seria a letra D, né? A letra D fala sobre capacidade térmica. Capacidade térmica a gente calcula como massa vezes o calor específico da sua substância. A capacidade térmica, ela olha para a sua substância no conjunto inteiro que você tem ali. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria para cada 1 grama. Mas e se eu tiver 1000 gramas? Quanto que seria a quantidade de calor que ela teria que receber para mudar a temperatura? Aí que entra a capacidade térmica, porque aí você vai pensar em 1000 gramas de água. Você vai pensar no conjunto inteiro de água. Então, você tem a capacidade térmica daquele balde de água, daquela caixa d'água cheia d'água. Você não vai olhar só para 1 grama, como faz o calor específico, sacou? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar o exemplo da água,
A capacidade térmica da água, se eu pegasse um exemplo de 1000 gramas, eu teria que fazer a massa, 1000, vezes o calor específico, que vale 1. Então, a minha capacidade térmica para a água ficaria aí, ó, de 1000 calorias por grau Celsius. Então, toda aquela quantidade de água, as 1000 gramas de água, teriam que receber 1000 calorias para mudar a temperatura em 1 grau Celsius. Para cada 1 grau Celsius que tem que mudar a temperatura, ela tem que ganhar 1000 calorias de calor ou perder, dependendo aí da variação de temperatura. Então, a capacidade térmica, ela olha para o conjunto da sua substância. Mas repara comigo que cada substância tem a sua capacidade térmica, porque você depende aqui, ó, do seu calor específico. Então, é a massa da sua substância vezes o calor específico. Como aqui é leite e café, são substâncias diferentes. E além disso, você tem uma quantidade de leite maior do que a do café, a capacidade térmica nunca daria igual, sacou? Porque você tem substâncias diferentes em quantidades diferentes também. Então, capacidade térmica a gente já descarta. E por último, nós temos a letra E. Eu vou usar dizer aqui que a letra E seria a única opção que seria assim mais... que poderia gerar uma dúvida maior, que de repente, se tu marcou a letra E, eu até consigo te entender um pouco melhor, digamos assim. Porque a letra E fala sobre a quantidade de energia térmica. Isso aqui pode gerar uma confusão. Porque quando a gente fala sobre misturar leite e café, sendo que o café tem uma temperatura maior do que o leite, é natural que você pense o seguinte. Bom, vamos lá, acompanha comigo. Eu tenho aqui uma quantidade, presta atenção, eu tenho aqui uma quantidade de café, que tem uma temperatura de 80 graus Celsius. E aqui eu tenho uma quantidade de leite, uma quantidade maior, ó, de leite. O café, quando eu misturar esses dois, o café que tem uma temperatura maior vai liberar calor pro gelo. Ó, ele vai passar calor, pro gelo não, perdão, pro leite, tô ficando doida. Ele vai liberar calor pro leite. Então, essa quantidade de calor que o café libera é a quantidade de calor que o leite vai receber. Então, aqui eu poderia escrever assim, né? A quantidade de calor que o café libera é igual a menos a quantidade de calor que o leite recebe. O que o café libera, o leite ganha do outro lado, porque o leite tem uma temperatura aqui de 60 graus Celsius. Então, por exemplo, se eu considerasse uma quantidade de calor do café, vamos supor, tô chutando, tá? Vamos só supor, que ele perdeu 50 calorias de calor, é certo, isso aqui é uma verdade, a quantidade de calor que o leite vai receber é de 50 calorias. Então, a quantidade de calor trocada é a mesma. O que um libera, o outro vai ganhar. E aí, nessa linha de raciocínio que é verdadeira, eu consigo entender que o aluno marque a letra E por causa disso. Só que aqui, Zé, o ponto é tu perceber o seguinte: você ter essas trocas de quantidades de calores iguais não significa que a energia térmica deles dois vai ser a mesma. Porque, tudo bem, o café, ele perde uma quantidade de calor, vamos supor, 50 calorias. Ele vai perder essa quantidade. E o leite vai ganhar essa quantidade que ele está perdendo. Ok, mas isso não significa que a energia térmica de cada um vai ser o mesmo valor. O que está acontecendo é que o que um está perdendo, o outro está ganhando. Então, a quantidade, o fluxo de calor entre os dois é a mesma. O que um está perdendo, o outro está ganhando. Ok, mas a energia térmica de cada um é diferente. Cada um vai ter sua energia térmica. Afinal de contas, né? Um está ganhando, então vai aumentar a energia térmica dele. O outro está perdendo, então vai diminuir a energia térmica daquele que está perdendo, entendeu? Então, a energia térmica de cada um vão ter valores diferentes. Mesmo que durante a troca ele perca uma quantidade de calor e o outro receba essa mesma quantidade de calor. Beleza? Então, por isso a gente já descarta a letra E. A única opção de fato é a letra A. E é a letra A que garante que essa troca de calor em um momento ela para. Que essa troca de calor em um momento ela vai cessar. Por quê? Porque aqui, ó, enquanto o café... Pera aí, cadê minha caneta? Achei. Enquanto o café estiver liberando calor pro leite, a temperatura do leite vai subindo, e o do café vai descendo, até que vai chegar uma hora que essas duas temperaturas aqui, elas vão se equilibrar, vão chegar aqui, ó, numa temperatura final T, que eu não sei qual é. E nesse momento a gente tem um equilíbrio térmico, é quando os dois alcançam a mesma temperatura final. Zé, como eu comentei no início, o mais importante dessa questão é você saber descartar as outras possibilidades. Sabe por quê? Tudo isso aqui que eu coloquei aqui
Cada coisa disso aqui pode ser uma questão do Enem, entende? Cada opção dessa aqui pode vir numa nova questão pedindo para você marcar. Então aqui, a história aqui, o problema aqui, a resposta foi a temperatura, porque estava falando sobre o equilíbrio térmico. Mas, por exemplo, se ele chega para você e fala sobre substâncias que vão ter que mudar a temperatura, você tem que olhar para isso aqui, para você poder escolher qual é a substância. Vai que ele te dá uma tabela com vários calores específicos diferentes e eles vão mudar a temperatura. E aí você tem que olhar para o calor específico de cada temperatura. Se for mudança de fase, tem que olhar para o calor latente de cada um deles. Cada substância vai mudar de fase de uma forma diferente, recebendo uma quantidade de calor diferente para cada grano. Tem que olhar para o calor latente. Então, aqui dentro dessa questão saem várias possibilidades. Para você chegar no Enem e dominar isso aqui, você tem que saber para que serve cada uma dessas opções. Então, essa questão aqui não é só para você marcar respostas certas, é assim como todas as outras do desafio. A ideia é você saber essas definições aqui muito bem amarradas para se cair qualquer situação que é diferente disso daqui, mas está dentro do mesmo assunto, você saiba responder, você saiba sair dela sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Afinal de contas, é uma situação, é um problema que é de uma questão fácil de resolver, beleza? Então, por isso eu coloquei essa questão para a gente poder revisar todos esses assuntos. Show? Então, a resposta aí, letra A. Lembrando, Zé, que a nossa semana de revisão vai começar e esse assunto aqui, inclusive, vai fazer parte, vai fazer muita parte da nossa semana de revisão, porque é um assunto muito forte dentro de termologia. Todos esses conceitos tem que estar fresquinho na sua cabeça para você chegar no Enem sem dúvida do que é calor específico, que é calor latente, condutividade térmica, que inclusive não estava nessa questão, mas também é um conceito, uma propriedade muito importante na física, condutividade térmica, quantidade de calor, calor latente, tudo isso tá dentro de termologia e sempre cai no Enem, sempre é abordado. Nossa semana de revisão vai acontecer na semana da prova de exatas do Enem, que é justamente da semana do dia 6 de novembro até o dia 9 de novembro, ou seja, de segunda a quinta-feira, nós vamos ter aula ao vivo de revisão todos os dias, às 2 horas da tarde, para revisar todo o conteúdo de ondulatória, termologia e eletrodinâmica, e inclusive revisar esses conceitos que a gente passou aqui rapidinho na resolução da questão. Eu quero muito você nessa semana de revisão comigo, porque eu adorei te ver aqui acompanhando as resoluções, mandando as resoluções lá no grupo, e eu quero você na aula ao vivo comigo pra gente poder conversar, poder se ver, poder se falar, você tirar as dúvidas comigo, que afinal de contas na semana de revisão é fundamental você tirar todas as suas dúvidas e não chegar lá na prova do Enem inseguro, sem saber as definições básicas dos conceitos básicos dos assuntos mais importantes da prova. A semana de revisão serve para isso, para alinhar todos esses conceitos importantes e te deixar mais seguro para o dia da prova. O link de vendas para nossa semana de revisão já tá lá no grupo. Inscreve para se participar e logo eu vou entrar em contato com você para já te dar o link das aulas, entrar no grupo e você conseguir participar integralmente da nossa semana de revisão. Vou ficar muito feliz de te ver nela, viu? Essa foi a questão de hoje, Zé. Amanhã tem mais, que o nosso desafio tá quase terminando e eu quero você comigo até o final, viu? Um beijo e até a próxima!